Oiê, voltei agora com a nossa correção da revisão de história, já finalizando, né? Essa aqui é a terceira, vai ficar faltando mais duas, né? A de ética, que ela é bem rapidinho, né? E a de matemática, tá? De ética, a maioria é resposta pessoal, mas nós vamos tentar aí aproximar algumas respostas para você fazer bem na prova, né? Então, vamos abrir a correção de história para que possamos conferir aí o que você acertou. Revisão aberta aqui. Ela foi enviada, deixa eu lembrar aqui, foi segunda-feira, foi a de história que nós fizemos? Então, foi dia 27, se eu não me engano, né? 27 de setembro de 2021. Então, vamos lá, a nossa primeira questão aí da revisão de história. Bom, então aqui você já tem uma imagem de quê? De uma forma de escrita. Lembra que antigamente a forma de escrita era através de símbolos, né? Então a primeira forma de escrita foram os símbolos. De acordo com o que você estudou, quem sabia interpretá-los e qual a função desses símbolos? Não era qualquer um que sabia decifrar esses desenhos aí, não. Então, sabiam interpretá-los apenas funcionários do Estado, sacerdotes próximos da liderança da comunidade e alguns reis. Eram pouquíssimos, né, que sabiam aí o que escrevia. Sabe-se lá se era realmente até aquilo, né? Então, ó, número 2. Diferencia as formas de organização. A organização pública é administrada pelo poder público e de uso gratuito para todos, né? A forma de organização privada é administrada por uma pessoa ou várias pessoas e o uso é apenas mediante pagamento, né? São aqueles particulares que a gente fala. O que é Estado? Estado é uma organização política que exerce sua autoridade sobre um território concreto, tá? Esse é o conceito de Estado. Então, número 4. Qual a finalidade dos três poderes? Nós temos aí três poderes, como o nome mesmo diz, né? Poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Então, qual é a finalidade do poder executivo, meninos? É administrar o interesse público e governar o povo de acordo com a lei. Então, o poder executivo faz o quê? Governa de acordo com a lei. O poder legislativo, a sua finalidade é o quê? Criar leis para melhorar a vida em sociedade. Então, o executivo vai o quê? Cumprir essa lei. O legislativo vai criar as leis. E o judiciário? Aplicar essa lei e julgar os crimes, né? Número 5. Complete. Vamos lá? Eu vou ler a frase completa já com as palavras que estão faltando, ó. Em 22 de abril, a esquadra avistou um monte alto e redondo. Cabral batizou de Monte Pascoal. Ficaram procurando um porto onde os navios pudessem ficar abrigados. O lugar escolhido recebeu o nome de Porto Seguro. Atual Bahia Cabralha, né? No estado da Bahia, onde ancoraram no dia 24 de abril. Número 6. Por que o Brasil recebeu esse nome de Brasil? O Brasil recebeu esse nome devido à grande quantidade de uma árvore existente em seu território, de uma madeira cor de brasa, de onde se extrai uma tinta vermelha, chamada pau-brasil, tá? Então, se você colocou assim, o Brasil recebeu esse nome por causa do pau-brasil, você não está especificando. É justamente dessa forma que está aí, tá bom? Número 7. Cite os nomes que o nosso país recebeu antes de se chamar Brasil. Então, assim, durante o período que ele foi encontrado, descoberto aí, né? Vamos dizer assim, explorado, né? Porque descoberto ele já era pelos indígenas, mas explorado, ele recebeu muitos nomes até chegar-se definitivamente ao Brasil. Então, quais foram esses nomes? Ó,
Pindorama, que era o nome indígena, né, que os indígenas chamavam aqui antes disso, Ilha de Vera Cruz, Terra Nova, Terra dos Papagaios, Terra de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, Terra Santa Cruz do Brasil, Terra do Brasil e, por fim, Brasil. Número 8. Relacione a segunda coluna com a primeira, de acordo com a data correta dos acontecimentos. Então, a esquadra retorna o caminho nas Índias. Em qual ano foi isso? A qual data? Dia 2 de maio de 1500. Apareceram os primeiros sinais de terra, aves e plantas marinhas, dia 21 de abril de 1500. Foi celebrada a primeira missa no Brasil, 26 de abril de 1500. A esquadra de Cabral ancorou em Porto Seguro no dia 24 de abril. Cabral batizou o monte de Monte Pascoal no dia 22 de abril de 1500. Número 9. O que foi o Tratado de Tordesilhas, meninos? O Tratado de Tordesilhas foi um acordo entre Portugal e Espanha, assinado na cidade de Tordesilhas. Um tratado no uso espanhol que dividiu o continente, todo o continente americano aí, né? Continente americano em 2 hemisférios, a partir de um meridiano que se encontrava a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, em 7 de junho de 1494, tá? Então, assim, caso você fala, professora, para mim responder na prova precisa colocar tudo isso, você pode colocar até em 2 hemisférios, que eu considero, tá? Então, foi um acordo, mas é claro que aqui você vai responder completo para você entender direitinho o que foi, tá? Mas se, por exemplo, cair uma pergunta, não estou falando que vai cair, não. Eu considero até 2 hemisférios, tá bom? Número 10. Observe o mapa do Tratado de Tordesilhas e faça o que se pede. Então, usando um lápis de cor vermelha, você vai fazer a linha definida pelo Tratado de Tordesilhas. Está aqui, ó, tá? De cor amarela, pinte as terras pertencentes a Portugal. Essas aqui no litoral. E cor verde, as pertencentes a Espanha, tá? 11. Encontre no diagrama a resposta para as perguntas abaixo. Então, sobre qual oceano se imaginava a linha de Tordesilhas? Ó, no Oceano Atlântico. Letra B. De acordo com o Tratado de Tordesilhas, a que reino pertencia à América do Norte? Pertencia à Espanha. Letra C. A quem pertencia uma parte da América do Sul? A Portugal. Qual foi o arquipélago usado como referência no tratado? Foi Cabo Verde. 12. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. As terras existentes a oeste da linha pertenciam à Espanha. As existentes a leste a Portugal. Verdadeiro. Criou-se um clima de rivalidade e desconfiança entre Portugal e Espanha. Verdadeiro também. O Papa português dividiu o mundo com uma linha imaginária que garantiu todo o continente americano a Portugal. Falso, né? Foi dividido. Se foi dividido, né, não tem como. Assim que Colombo chegou à América, a Espanha procurou garantir os direitos que julgava possuir sobre as terras descobertas e sobre as que pudesse vir a descobrir. Para isso, dirigiu-se ao Papa. Verdadeiro, né? Número 13. Por que o rei de Portugal e o rei da Espanha assinaram o Tratado de Tordesilhas? Eles assinaram o Tratado de Tordesilhas para garantir a Portugal e a Espanha a posse das terras descobertas durante as viagens marítimas. Então, mesmo que eles saíram fora aí, né, viajando, procurando outros lugares, estava garantido por causa desse tratado que foi assinado. 14. Sobre as primeiras expedições, responda. Quem comandou a primeira expedição e qual foi o ano? Então, a primeira expedição foi comandada por Gaspar de Lemos, no ano de 1501. Quem comandou a segunda expedição e em qual ano?
foi comandada por Gonçalo Coelho no ano de 1503. 15. Quais os objetivos da expedição colonizadora? Ou seja, quais eram os interesses, né, que eles tinham? Por quem ela foi comandada? Então, os principais objetivos eram fundar núcleos de povoamento e defesa, né, combater os corsários franceses e explorar o litoral até o Rio da Prata. Então, vamos colocar aqui agora por quem ela era comandada, tá? Então, a gente tem aqui quais eram os objetivos, então agora a gente vai colocar por quem ela era comandada, tá? Então, ela... Ixi, tá grande. Peraí, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho pra gente organizar. Aqui. Então, ela era comandada, né? Era comandada por Martim Afonso de Souza, tá bom? Então, ó, os objetivos eram esse e ela foi comandada por Martim Afonso de Souza, tá bom? Número 16. Enumere corretamente quais foram os comandantes das expedições abaixo. Então, a expedição exploradora foi comandada por Gaspar de Lemos, número 1. A expedição guarda-costas foi comandada por Cristóvão Jacques, número 2. A expedição colonizadora, que nós acabamos de falar, número 3, Martim Afonso de Souza, tá? 17. Assinale V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Então, letra A, Américo Vespúcio acompanhou Cristóvão Jacques, falso. Letra B, a primeira expedição deu nome aos acidentes geográficos, sim, verdadeiro. As expedições guarda-costas vinham proteger o litoral, verdadeiro. Gonçalo Coelho comandou a expedição em 1503, verdadeiro também. E Gaspar de Lemos deu ao Brasil o nome de Ilha de Veracruz, falso, né? Número 18. Identifique as afirmativas escrevendo G se corresponder a expedições guarda-costas e C se corresponder a expedições colonizadoras. Era comandada por Martim Afonso de Souza. Eram expedições colonizadoras, então é a letra C. Um de seus objetivos era destruir feitorias e fortes construídos pelos franceses. Letra G, guarda-costas, né? Eram comandadas por Cristóvão Jacques. G, guarda-costas. Patrulhavam o litoral, guarda-costas também, G. Seu objetivo era dar início à ocupação portuguesa no território da colônia. Letra C, né? Colonizadores. Trouxe sementes, animais domésticos e instrumentos de trabalho. São as expedições colonizadoras, letra C. Um dos seus objetivos era expulsar os franceses que haviam invadido as terras brasileiras. Letra G, né? Guarda-costas. 19. O que foi o sistema de capitanias hereditárias? O sistema de capitanias hereditárias consistia em dividir o Brasil em 15 faixas horizontais. 15, né? Doadas para pessoas próximas ao rei, a quem possuía riquezas para colonizar. Cada um desses lotes recebeu o nome de capitania. Número 20. Quem precisa corrigir, como eu disse, aperta o pause aí e corrige para depois continuar, tá bom? Número 20. Qual a função do governo geral? Né? O que ele tinha que fazer? O que ele tinha que exercer? Desculpa, meninos. Bom, a função do governo geral era, né, centralizar a administração, defender a costa brasileira de ataques estrangeiros, fiscalizar as capitanias, garantir a lavoura açucareira. Tanto que naquela época a produção de cana-de-açúcar era maior, né? Marque um X, né? Marque com X as afirmativas corretas. Então, você vai marcar a letra B e a letra D, que são as informações corretas. Ó, a sede do governo... Desculpa. O padre Manuel da Nóbrega
veio para o Brasil para ajudar a propagar a fé católica e a consolidar o domínio do território pela coroa portuguesa. Então, essa é verdadeira. Então, você vai marcar um X. Os jesuítas vieram com a missão de converter os indígenas à religião católica. Também vai marcar um X nessa daí. 22. Complete corretamente os espaços em branco. Professora, você deixou sobrando aqui. Não é para colocar, não? Sim, gente. É porque no meu caso, como eu digitei, não precisou utilizar tudo. Como você vai escrever, eu deixei um espaço maior, tá? Letra A. Os 2 ciclos das bandeiras são ciclo de caça aos indígenas e ciclo da mineração. Esses eram os objetivos, né, das bandeiras aí que adentraram o território brasileiro. O objetivo principal das bandeiras de caça aos indígenas era aprisioná-los e vendê-los como escravos para os donos de engenhos. Número 23. Cite o nome de alguns bandeirantes que se destacaram no ciclo da mineração. Então, quais foram eles, gente? Fernão Dias Pais, Bartolomeu Bueno da Silva, Pascoal Moreira Cabral, Rodrigo Arzão e Manuel de Borba Gato. 24. Complete corretamente o texto com as palavras do quadro. Então, eu vou ler a frase já completa, tá? Com essas palavras, ó. As entradas coube importante papel de iniciar o reconhecimento do território brasileiro, embora fossem outros principais interesses. As expedições também tinham por objetivo encontrar pedras e metais preciosos e capturar indígenas para o trabalho escravo, sendo este geralmente seu principal motivo. 25. O que foi a Guerra dos Mascates, né? O que foi isso, a Guerra dos Mascates? Então, foi um conflito ocorrido em 1710 entre os senhores de terras e engenhos de Olinda e os ricos comerciantes, em geral portugueses, que moram no Recife, que eram chamados pejorativamente de mascates, né? Esses portugueses que moravam no Recife aí eram chamados de mascates. 26. Relacione corretamente. Apontado como cabeça da revolta ocorrida em 1684, foi preso e enforcado. Foi o Thomas Beckmann. Gente, aqui tá Thomas Beckmann também, porque foi retirado do livro. Mas lembra que eu falei para vocês que era o Manuel, tá? Então, se você quiser fazer essa correção aí, pode fazer. Que quem foi enforcado foi o Manuel Beckmann. Como foi retirado do livro, eu retirei da forma que estava escrito lá. Eu esqueci dessa parte. Então, Manuel, tá bom? Não esqueçam disso. Quem foi preso e enforcado foi o Manuel Beckmann, tá? Então, você corrige aí o nome, tá bom? Bom, episódio que consumou a vitória dos Emboabas sobre os paulistas foi Capão da Traição, número 2. Nome dado pelos olindenses aos comerciantes do Recife, é os mascates, né? Nome dado ironicamente pelos paulistas aos forasteiros, é Emboabas. 27. O que era o quinto? Então, o quinto era o imposto pago à coroa portuguesa referente à quinta parte do ouro encontrado nas minas, ou seja, essa quinta parte ela tinha a porcentagem de 20%, tá? 28. Pinte no mapa cada local onde ocorreram as lutas em defesa da independência, de acordo com a legenda. Então, a Inconfidência Mineira aconteceu aonde, né, gente? No estado de Minas Gerais. A Conjuração Baiana, no estado da Bahia, né? Então, aqui a gente tem, ó, você vai pintar uma cor e colocar aqui, outra cor e colocar cada uma para um estado, né? 29. Quais os principais objetivos da Conjuração Baiana? Então, os principais objetivos da Conjuração Baiana eram defender a proclamação da República, o fim dos privilégios para os mais ricos, a igualdade racial,
a fraternidade e a extinção da escravatura em nosso país. Explique o que foi o Decreto da Derrama. Então, o Decreto da Derrama foi uma lei criada por Portugal que a cada ano as regiões das mineradoras de exploração deveriam pagar 100 arrobas de ouro, o equivalente a 1.500 quilos de ouro, né? O rei de Portugal a cada ano exigia aí, ó, 1,5 toneladas de ouro, né? Que era equivalente a 1.500 quilos de ouro todo ano, né? Então aí todo mundo se revoltou e vocês já soubem como que era essa aula, né? Que a gente falou. Então, esse foi o Decreto da Derrama. E com ele nós finalizamos aí a nossa correção da revisão de História. E agora, já que nós terminamos a nossa revisão de História, vamos para a penúltima correção de hoje, que é a nossa revisão de Ética, tá bom? Vai ser a nossa penúltima e depois Matemática. E aí sim, nós finalizaremos a nossa aula dessa quinta-feira. Bom, então até agora na próxima videoaula.